Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom poder estar com vocês mais uma vez nessa nossa Escola da Palavra, onde o Senhor Deus tem nos proporcionado crescermos em graça e em conhecimento. Hoje teremos uma aula dominical dinâmica, um pouco diferente, e eu convido você a estar conosco, a estar comigo até o final dessa aula. Antes de começar, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração para que o nosso Deus possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai eterno, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por mais um domingo, mais uma manhã, a qual o teu Espírito Santo se apresenta a nós com o intuito de nos instruir acerca da tua palavra. Senhor, aqui estamos, de coração aberto, Pai querido, para aprender de Ti. Senhor, fala aos nossos corações, nos abençoa na manhã deste domingo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Estaremos agora dando início à nossa Escola da Palavra. Essa Escola da Palavra, ela tem por objetivo de nos fazer crescer em graça e em conhecimento. É uma oportunidade de Deus para que venhamos realmente tomar conhecimento do que o Senhor tem para as nossas vidas através da palavra dele. Hoje nós começaremos a entender, o que o Senhor tem preparado para nós acerca da tua palavra concernente às finanças. O tema da nossa lição hoje é o cristão e as finanças. O texto áureo desta lição é Deuteronômio 8, versículo 18, que vai nos dizer: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê nestes dias. Coisa maravilhosa. Essa palavra do Senhor vem falar a respeito de riquezas e de aliança. Eu gostaria que você entendesse bem, o que vai ser tratado, aonde nós queremos chegar, aonde queremos trazer ao seu entendimento, querida irmã, querido irmão, com essa lição de hoje. Nós temos alguns objetivos a ser alcançados. Os objetivos da lição de hoje primeiro, entender que os filhos de Deus não foram chamados para a escravidão financeira, mas para a mordomia cristã. Nós também precisamos entender e nos preparar a organizar o orçamento da família e deixar o impossível aos cuidados do nosso Deus. Organizar o orçamento, às vezes, é algo muito difícil. Nós vemos muitas pessoas, muitos irmãos, às vezes até não são nem cristãos, mas vivendo momentos muito difíceis por não saber organizar o seu orçamento. Então, entender e organizar o orçamento está no objetivo da nossa lição. Assim também, honrar ao Senhor com a sua fazenda e com toda a sua primícia. É muito interessante a gente observar esse honrar ao Senhor, porque certamente essa honra nos trará benefícios incomunicáveis, nos trará benefícios nunca antes pensados, porque Deus, ele é fiel para conosco. Amém? Então vamos lá. Começando a entender, uma das questões que mais atrapalha uma família é o desajuste financeiro. Contudo, graças ao nosso bom Deus, podemos contar com os valiosos ensinamentos das Escrituras. Deus foi bondoso nas instruções. Vejamos. Existem na Bíblia aproximadamente 500 versículos, amado irmão, amada irmã, que vão falar de fé. 500 versículos
tratando a respeito de fé, aproximadamente. Nós também veremos na Bíblia, quando começamos a analisar, que existem aproximadamente 218 versos para tratar de salvação. 218 versos tratando de salvação. E olha que interessante, existem aproximadamente na palavra de Deus 2.350 versos para falar de dinheiro. Meu irmão, 2.350 versos. Agora você pode se perguntar, por que o nosso Deus se preocupou tanto em falar em dinheiro aos nossos corações? Provavelmente porque nada tem o enorme potencial de substituir Deus nas nossas vidas como dinheiro. Devemos tomar todo o cuidado ao lidar com dinheiro, pois se ele passar a ser o centro das nossas vidas, ele deixa de ser um valor e passa a ser um Deus, e não conseguiremos servir a dois senhores. Isso está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. É aquela passagem onde ele vai falar justamente de você não conseguir, você faz do seu dinheiro o seu Deus, né? Você não domina o dinheiro, é o dinheiro que te domina, e ele passa a ser o seu Deus. Passando a ser o seu Deus, ele vira Mamon, um Deus. E aí você não vai conseguir conciliar esse servir a dois senhores. É isso que está descrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 24. Não podemos tratar o descontrole financeiro como algo banal, querida igreja, pois o dinheiro, ele não aceita desaforo. Amém? Vejamos então. Como vamos conseguir organizar o nosso orçamento? Preste bem atenção nesse quadrinho, nessa ilustração que está à esquerda do seu vídeo. Um irmão, conversando com outro irmão, disse: meu irmão, você é pobre por causa do seu pecado de incredulidade e conformismo. Olha o que o outro respondeu: meu irmão, você é rico por causa do seu pecado de avareza e egoísmo. Aí nós vamos parar e pensar: bom, quem deve estar correto nesse argumento? Se nós formos buscar a resposta na Bíblia, o Senhor Jesus vai nos orientar. Jesus exaltou os servos que souberam administrar bem o dinheiro, fazendo-o multiplicar. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 20 ao 23. Essa passagem é aquela a qual o Senhor entrega alguns talentos a alguns irmãos e eles multiplicam. Aquele que recebeu 5, devolveu os 5 e mais 5. E o Senhor vai falar para ele: servo bom e fiel, vinde ao gozo do vosso Pai. Essa passagem de Mateus vai falar a respeito disso, né? E vejamos, existe verdadeiramente uma importância em administrar bem as finanças? Podemos dizer que existem dois extremos que as pessoas não se preocupam com isso. Isso, confesso aos amados, num senso comum, num conceito popular. Num conceito popular, quem não precisa se preocupar com a importância de administrar bem as finanças? Num conceito popular, quem tem muito e quem não tem nada. Quem não tem nada vai se preocupar com o quê? Quem tem muito não tem com o que se preocupar. Esse é o senso comum. Mas nós que somos cristãos sabemos muito bem que devemos sim dar importância à administração das nossas finanças, independente das nossas circunstâncias. Porque, meu querido, nós sabemos que a palavra de Deus nos garante, né,
que não só o injusto toma sol, mas o justo e o injusto, o sol e a chuva, vêm sobre os dois. Eu quero dizer com isso que em determinado momento da vida daquele que não tem, ele possa vir a ter. E se ele não mudar de concepção, não terá por muito tempo. Aquele que tem abundância também pode vir a perder, se não se preocupar com a importância no administrar bem as suas finanças. Vejamos. Para entender melhor como vamos organizar essas finanças, como podemos administrar bem as nossas finanças, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que na nossa aula, na nossa Escola da Palavra deste domingo, nós temos participações especiais. E é justamente esses participantes especiais que vão colaborar com a nossa Escola da Palavra, nos instruindo a bem da palavra do nosso Deus. Vejamos, por conhecer o coração do homem em relação aos bens materiais, o Senhor Jesus se preocupou em dar-nos ensinamentos sobre finanças. Algumas de suas parábolas eram relacionadas a esse assunto, porque ele conhecia a facilidade que o homem tem para dividir o seu coração entre Deus e as riquezas. Esse conceito, querido, ele não é um entendimento do irmão Marcelo. Esse conceito ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 21 ao 24. Então vamos dar continuidade à nossa Escola da Palavra. Vejamos. Quem é o responsável pela administração financeira da família? Podemos entender que nesse momento de administrar não só a renda, como o alimento, às vezes administrar até mesmo os relacionamentos, existem pessoas que têm por responsabilidade de fazer essa administração. Como eu disse no início da aula, nós teremos agora na nossa Escola da Palavra algumas participações especiais. E é justamente nesse momento que começará a apresentação dessas participações. Vejamos o que o nosso amado pastor Paulo Cínio, da Igreja Batista Manancial, tem a nos ajudar a contribuir com a nossa Escola da Palavra acerca de administração financeira da família. Graça e paz, meus amados, da Igreja Cristã Eterna Aliança. Eu sou o pastor Leodino, pastor auxiliar na Igreja Batista Manancial em Campo Grande. E eu fui incumbido aí pelo pastor Marcelo para trazer uma breve saudação para os amados a respeito de administração pessoal de bens, dos bens pessoais. Em primeiro lugar, eu queria, já de antemão, chamar a atenção dos amados, tentar desmistificar essa ideia de que o dinheiro ele é algo material. Na verdade, o dinheiro é e sempre foi espiritual. O dinheiro ele não tem valor em si mesmo. Se nós fôssemos observar, ele é algo que sempre representa alguma coisa. Ele não tem valor em si mesmo. E o dinheiro ele compete pelo domínio da nossa vida. Veja o que disse o Senhor Jesus em uma das suas parábolas. Ele disse o seguinte: devemos nos decidir a qual Senhor serviremos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Para que possamos dirimir todas as dúvidas a esse respeito, veja que interessante. A Bíblia Sagrada ela tem cerca de 500 versículos que falam sobre oração. Interessante, 500 versículos. E tem quase 500 versículos que falam sobre fé. No tocante a dinheiro e posse, existem mais de 2.350 versículos. Isso mesmo, 2.350 versículos que falam em dinheiro, que falam em posses. Então, o próprio Senhor, ele usou, o Senhor Jesus, ele usou 16 de suas 38 parábolas
para nos ensinar a como lidar com o dinheiro. E isso assim é muito interessante, né, quando nós começamos a prestar atenção, né, em tudo isso. É interessante que as nossas escolas, né, nós temos tantas disciplinas, falamos sobre tantas coisas, mas são poucas as escolas que nos chamam a atenção para a questão de finanças pessoais. Nós aprendemos até a falar em outras línguas para comunicar com o povo de outros continentes, né? Mas quando se fala de finanças pessoais, não existe nenhuma cadeira nas nossas escolas, nas nossas grades curriculares, que fala sobre finanças pessoais. E administrar bem o nosso dinheiro, eles nos traz alguns benefícios. E um dos benefícios que eu queria chamar a atenção dos amados irmãos nesse momento é que fala a respeito da comunhão com o Senhor. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, que fala sobre a parábola do mordomo infiel, a partir do versículo 14, se não estou enganado, o finalzinho dessa parábola é muito interessante, que ela diz o seguinte: entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, aqueles que administram bem as suas finanças, que na verdade são bens do Senhor, e nós somos apenas mordomos, esses que administram bem, eles entrarão no gozo do Senhor. E uma outra situação que me chama muita atenção é que administrar bem as nossas finanças, ele desenvolve o nosso caráter. O processo de adquirir, economizar, gastar e contribuir desenvolve características em nós que levam a consequências eternas. Como nós trabalhamos o nosso dinheiro, diz muito bem se o dinheiro para a nossa vida é bênção ou se é maldição. Ele nos mostra se nós somos senhor do dinheiro ou se o dinheiro se tornou senhor de cada um de nós. E isso é muito importante, nós refletimos um pouco a esse respeito. E ter nossas finanças em dia, em ordem, ela nos propicia sair das dívidas, nos propicia gastar de forma sadia, nos propicia organizar e economizar para que nós tenhamos um gasto em algo futuro e também a contribuir para a obra do Senhor. Isso assim muito importante. Mas não se esqueça, o processo ele se configura da seguinte forma: primeiro eu preciso adquirir. Como é que eu adquiro? Por forma de trabalho e também por esforço, né? É dessa forma que eu adquiro finanças, bens. E o segundo item que eu acho muito importante é economizar. Nós não podemos nem devemos gastar tudo que nós adquirimos. Nós precisamos guardar uma parte, precisamos fazer uma reserva para os dias difíceis. E nós estamos em dias difíceis, em dias de Covid. É muito importante que você tenha uma reserva. Por quê? Porque as nossas fontes de renda elas estão ameaçadas. Quantas são as pessoas que nesse momento já perderam o seu emprego ou que estão à vista de perder o seu emprego? Não é mesmo? Então é muito importante sempre ter uma reserva e gastar de forma responsável naquilo que é bom, porque por muitas e muitas vezes nós gastamos de uma forma desordenada e não nos traz nenhum benefício, pelo contrário, só nos traz dívidas e malefícios. E um terceiro ponto é contribuir para a expansão do reino de Deus. E isso é muito importante. Quando eu tenho uma finança bem ajustada, eu contribuo mais para a obra do Senhor. E isso agrada ao próprio Deus. Mesmo porque tudo que eu tenho, sou e vier a ter, vem do Senhor. Então, se vem do Senhor, é para que eu possa investir na obra de Deus. Amém? Meus amados, eu fico por aqui, quero agradecer a oportunidade, que seja de grande valia para os amados irmãos. Uma outra coisa, só queria informar. A minha fonte de pesquisa é o livro Seu Dinheiro, de Harvard Dalton, e Estudos Financeiros Bíblicos, do Crow. Tá bom? Graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Paulocínio, meu irmão. Olha, é de extremíssima relevância essas suas palavras. Eu gostaria de, neste breve momento, falar ao irmão que Deus o abençoe, que as mãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa para lhe abençoar. Muito obrigado por essa participação maravilhosa na nossa escola da palavra. Também temos, falando dos responsáveis pela administração financeira da família, uma pessoa muito especial
que tem colaborado e muito com o crescimento espiritual da Igreja Cristã Eterna Aliança. O nosso bispo, amigo, conselheiro, Bispo Adilson. Bispo Adilson, o que o senhor tem para nos falar de Deus, contribuindo com o nosso ensinamento a respeito das responsabilidades pela administração financeira da família? Olá, meus irmãos, irmãs, membros da família Ceia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, gravando esta palavra a pedido e solicitação do nosso amado pastor Magno e toda a sua equipe de pastores e obreiros, com sua amada esposa e seus filhos. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o cristão e suas finanças. E é um tema tão importante, tanto quanto qualquer outro tema que a igreja possa estar tratando. E eu acredito que Deus dá essa direção ao pastor Magno e toda a sua equipe por propício o tema de hoje. Já que estamos vivendo um período que eu costumo dizer que o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. E quando a igreja ela anda sobre os princípios da palavra de Deus, ela avança, ela cresce, ela prospera. E vai ser um pouco difícil, o vídeo é de 5 minutos, não vou conseguir, vai passar, mas eu creio que você vai poder assistir ele na íntegra depois, né? E é uma honra poder estar aqui ministrando essa palavra ao seu coração. E o tema é justamente esse, o cristão e as finanças. E eu queria iniciar lendo um texto que está em Romanos capítulo 11, verso de número 36, quando a Bíblia vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Partindo desse princípio, o cristão precisa entender que tudo o que ele faz, todas as suas movimentações debaixo do céu, sobre esta terra, precisa ser para a honra e glória de Deus, para o louvor dele, por ele, para ele e por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E nós precisamos ter isso no nosso espírito para que possamos caminhar como Deus quer, para que as coisas fluam e não só funcionem na nossa vida. E quando nós tratamos de finança, não é diferente. Precisamos entender que Deus tem expectativa em nós da maneira certa, que nós devemos agir e se mover da forma correta, dentro dos princípios da sua palavra sobre finanças. E eu pensei muito sobre esse tema e eu queria falar sobre princípios para uma boa saúde financeira na família. Mas antes eu quero responder rápido a pergunta do tema. A pergunta é: quem são os responsáveis pela administração financeira familiar? A própria pergunta já se responde porque ela está no plural. E de fato não se trata de uma pessoa. Eu reconheço que o homem, como sacerdote, como cabeça, não como cabeça para privilégio, mas cabeça no sentido literal, que Deus tinha em mente, liderança da família, para proteger e suprir, né? E esse homem ele tem um papel maior, porém, ele jamais será um bom administrador, financeiramente falando, se ele não tiver ao seu lado uma esposa idônea, capaz de ajudá-lo nessa administração financeira familiar, em conjunto com todos da casa. Eu acredito que é uma participação familiar, esposa, filhos, todos envolvidos nesse processo. Com certeza essa família terá uma boa saúde financeira e vão avançar de forma extraordinária. Mas eu queria trazer alguns princípios, e o primeiro dele é: seja previdente. A Bíblia nos conta a história em Lucas de um homem que foi construir uma cidade. Jesus faz essa pergunta, né? Rapidinho, Lucas capítulo 14, verso 28, a Bíblia vai dizer assim: oh, aleluia! Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que pagar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Veja que Jesus está estabelecendo aqui um princípio de previdência, né? O que é isso? É uma pessoa inteligente que faz cálculo, que senta e faz uma boa gestão financeira para que ele possa concluir seus projetos dentro do âmbito familiar, né? Então nós precisamos fazer sempre as contas para ver se é possível
ou não realizar ou pagar. Não conte com aquilo que ainda não está nas suas mãos, como uma promoção, por exemplo, um aumento salarial, um prêmio ou um recurso que pode chegar, mas não está disponível ainda. Não seja imprudente com suas finanças. Esse é o primeiro princípio. Seja previdente, senta, calcula. A Bíblia diz que um homem, quando vai construir uma torre, vai edificar uma cidade ou construir uma casa, ele senta e ele faz um cálculo financeiro para ver se ele tem condições dentro das suas finanças. Isso é ser previdente, né? Falando sobre esse princípio, nós temos ainda o segundo princípio que eu quero abordar com vocês. Não queira viver um padrão de vida acima de suas posses. Isso é muito importante. Existem pessoas que elas querem impressionar e elas acabam indo além, trazendo dano e prejuízo para sua família, porque elas gastam mais do que pode. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 30, verso 8. Oh, aleluia! Eu sei que você está comigo, é uma noite de aprendizado, com certeza. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ser logo pela manhã. E com certeza Deus vai estar edificando a sua casa, a sua família, se você atentar para esses princípios. Provérbios, a Bíblia vai dizer no capítulo 30, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou então, empobrecendo, não venha a furtar e tomar o nome do Senhor em vão. Olha que princípio interessante. Ele está dizendo o seguinte, olha, palavra poderosa: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Quantas pessoas se colocam em prejuízo financeiro porque elas vão além das suas condições? Ela quer viver além do padrão da sua própria vida. Por isso a família ela precisa estar envolvida nesse padrão, nessa administração financeira, porque se a família tiver ciência do que tem, do quanto entra, do rendimento familiar, ninguém vai colocar o outro em situação de extremo risco para expor a finança da família e trazer então prejuízo. Então esse é um princípio. O terceiro princípio que eu quero trazer com vocês é o princípio da honra a Deus, o princípio do dízimo e da oferta. Deus faz sobejar na vida daqueles que cumprem esse princípio. É o princípio que eu chamo da semeadura. Existem pessoas que querem colher onde jamais plantaram, e não existe isso. Paulo vai dizer que quem planta pouco, pouco colhe, quem planta muito, colhe muito, quem não planta, não colhe. A Bíblia vai dizer que de Deus ninguém se zomba, aquele que come planta, isso ele vai colher. Agora veja só Provérbios 3, verso 9. Com certeza muito conhecido da igreja, ouvimos muitas ministrações ou referências quando se fala de oferta, mas eu queria abordar com você esse versículo. A Bíblia vai dizer assim, olha só: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uau! Encher e transbordar. Essa é a palavra que Deus tem para homens e mulheres que caminham sobre esse princípio. Existem pessoas que ficam questionando se dízimo é de Deus, se dízimo é da antiga aliança, é da nova. Deixa eu te falar uma coisa: um homem que nasceu de novo, ele não faz conta. Sabe, ele entende a palavra, ele obedece a palavra, ele sabe que isso é um princípio. Quando a Bíblia diz roubará o homem a Deus, por muito tempo eu entendi que roubar dinheiro, mas deixa eu falar, como que eu vou roubar Deus? Na verdade, não está falando de roubar o dinheiro de Deus, está falando de roubar de Deus o direito de Deus ser Deus na minha vida. Quando um homem ou mulher quebra esse princípio, ele tira de Deus o direito de Deus ser provedor da sua família. É como se ele estivesse falando assim, deixa por minha conta. E aí quebra o princípio de Salmo que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Por isso, há muitas famílias que fazem muito e recolhe pouco. Por quê? Porque quebraram esse princípio da honra a Deus nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Entender isso. Honra ao Senhor com os primeiros frutos de todo o seu rendimento. Uma família alinhada na palavra, ela não faz gasto, ela não faz despesa, ela não conta com isso, porque ela sabe que isso aqui faz parte da sociedade com Deus. Deus ele está reclamando lá em Malaquias um povo que estava tirando dele o direito de ser o provedor, de suprir. Eu costumo dizer que pessoas que comem semente comprometem as próximas colheitas. E eu quero dizer para você, espero que você não tenha feito isso, meu irmão, minha irmã. Sabe, esses são dias que nós precisamos entender.
Ah, mas estamos vivendo um tempo de crise, como é que eu vou me comportar? Como a palavra diz. Que beleza! Muito obrigado, Bispo Adilson. Nossa, como eu estou maravilhado em ouvi-lo, em ver o que Deus está falando aos nossos corações através dessas participações. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de dizer a vocês que essas instruções do Bispo Adilson estarão na íntegra num próximo vídeo que eu disponibilizarei para toda a igreja, tá ok? Tem muito mais aí do que você ouviu. Bispo, muito obrigado. Que as bênçãos do Senhor lhe alcance, ao Senhor e à sua família. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe. Dando continuidade, vamos ver o papel da esposa na administração financeira do lar. Agora nós vamos ouvir a participação de uma irmã nossa, da nossa classe de adultos. Gi, por favor, o que você tem de Deus a nos dizer? Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja te alcançando nessa manhã linda em seu lar. Hoje eu vim falar para vocês sobre a posição da mulher, ou qual o seu papel na administração financeira do lar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Girliane, sou esposa do Regis e mãe da Nicole e da Emily. Nós chegamos há pouco tempo na ICEA, mas já sentimos o carinho e o aconchego dessa família. Qual é o nosso papel como ajudadora do nosso marido? Nós devemos auxiliar nosso esposo nas questões financeiras da família. A nossa revista vem trazendo esse ponto de uma forma bem especial e bem específica. Isso pode causar separação de casais quando não há um consenso, quando não há harmonia nesse ponto do casamento. Eu quero deixar para vocês, minhas irmãs, algumas questões que vocês vão refletir durante esse período e mais tarde vocês levem ao Espírito Santo em oração e peçam para que ele vá moldando seus corações, como ele já trabalhou em mim e continua trabalhando. O seu marido tem medo de entregar o cartão de crédito em suas mãos? Seu marido pode confiar 100% em suas decisões financeiras? Você costuma prestar contas sobre os seus gastos financeiros ao seu marido? Minhas irmãs, nós precisamos ser sábias, como a mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, os versículos 10, 11 e 12 nos fala o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Eu quero me deter nesses 3 versículos. Você pode depois na sua casa ler todo esse pedaço do 31, do 10 até o final do 31, 10 a 31, que vai falar como que nós devemos agir para nos tornarmos mulheres virtuosas. Como mulheres, precisamos estar na direção de Deus e sermos sábias com o uso dos recursos que a nossa família possui. Saber quais são as prioridades e ser transparente com o dinheiro e prestar contas ao seu marido. Tudo isso faz parte de uma vida financeira abençoada. Ter contas bancárias em conjunto e prestar contas de suas finanças pessoais ao seu marido traz bênçãos à sua família e à sua casa. Tudo que é meu passa a ser do outro também, incluindo o dinheiro. Mesmo o dinheiro sendo seu, você tendo trabalhado, você ganhou esse dinheiro. Quando você está dentro de uma união, de um casamento, esse dinheiro passa a ser não somente seu, mas da sua família.
do outro também. Então, prestar contas é ser abençoado. Quando você oculta, não fica bem. A Bíblia fala que nada ficará em oculto. E dentro de um casamento deve haver transparência, principalmente nessa área. Em tudo, em todas as áreas do seu casamento, da sua vida, deve haver transparência. Mas num casamento, a área financeira pode destruir. Então tome seu cuidado. Eu gostaria que você se detivesse lá em Marcos 10, 7 e 8. Pode anotar. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não são mais dois, mas uma só carne. O que esse versículo quer dizer? Quando você está solteiro ou solteira, você é uma carne somente, só você. Quando você se une ao seu esposo, os dois que eram um, tornam-se um mais uma vez, mas agora com Cristo. O casamento faz isso, une as pessoas. Não deixe que as finanças separem o seu relacionamento com seu marido, afaste você da sua convivência familiar. Não é fácil abrir mão de tudo isso. Mas quando você está abrindo mão da sua gerência financeira, você está entregando esse cuidado ao Senhor. E o seu marido é o chefe do seu lar. Ele é o sacerdote do seu lar. Ele foi instituído por Deus para pastorear o seu rebanho, para pastorear a sua casa. Se você, minha amada, fizer isso, de deixar que seu esposo seja o cabeça do seu lar, como Cristo é o cabeça da igreja, muitas coisas que estavam dando errado vão começar a dar certo na sua vida e no seu casamento. Muito obrigada pela sua atenção e agora siga aí com o irmão Marcelo. Nossa, minha irmã, muito obrigado. Nossa, olha, que coisa boa poder ouvi-los. Que coisa boa poder sentir a presença de Deus ouvindo as irmãs e os irmãos colaborando em nossa aula dominical. Gi, igualmente, assim como disse aos outros, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa. Aleluia. Oh, minha irmã, muito obrigado pela sua colaboração. Que Deus lhe abençoe. Amém? Bom, vamos lá. Já caminhando para o final da nossa Escola da Palavra, eu também queria falar a respeito das armadilhas do consumismo. Meu irmão, isso é um perigo total. Uma certa feita, saímos de casa atraídos por um anúncio de TV, um comercial, para comprar sabão em pó no supermercado. E a promessa era que o valor daquele produto estaria mais ou menos uns 20% a 25% mais barato do que o normal. E olha o que aconteceu. Chegando lá, fomos impactados por uma promoção relâmpago, uma oportunidade dita pelo locutor única de comprar uma Smart TV, que custava R$7.000 por apenas R$3.990. Irmão, isso era uma armadilha e eu não consegui perceber. Quando me vi, estava entrando na minha casa com a televisão debaixo do braço. Depois de instalada a televisão, veio a consciência. Será que verdadeiramente eu precisava daquela televisão? A armadilha do consumismo. Nessa fase da nossa Escola da Palavra, teremos a colaboração do nosso pastor André Vilas Boas. Pastor André, diga a nós o que o Espírito Santo de Deus colocou ao seu coração para que o Senhor nos diga. A paz do Senhor aos irmãos da Igreja Iceia, em especial a classe dos adultos. Me chamo André Boas, pastoreio uma igreja aqui em Águas Lindas de Goiás, Ministério de Madureira. Sou grato pela vida do meu amigo Marcelo André, que foi essa ponte para estarmos aqui falando desse tema 3.5, que é a armadilha do consumismo. Tema muito importante, que Deus abençoe a vida dele, que foi esse canal de bênção. Então, irmãos, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão atual, né? Para entendermos esse tema, primeiramente nós devemos separar ele, a armadilha
e consumismo. O que seria consumismo? Consumismo eu posso resumir em uma frase apenas: o excesso de compras. E o excesso de compras na vida de qualquer cidadão se baseia em falta de planejamento. Então eu quero começar com um texto áureo, né, da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus vai falar: sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Logo, nós entendemos que quando ouvimos o que Jesus fala e praticamos, logo nós entendemos o fundamento, ou seja, nós temos o fundamento principal para a nossa casa. A base são as palavras de Jesus. E algo que Jesus nos ensina é planejar. Logo, o excesso de consumo, ele não pode fazer parte do nosso cenário e nem do seu. Por quê? Isso mostra que nós temos falta de planejamento. E todo cristão que segue a palavra do Senhor, ele não cai nas armadilhas do mundo, nas ciladas do inimigo. A Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele é a morte. Por quê? Porque se nós seguimos orientados pelos nossos desejos do coração, nós logo seguimos um caminho que não é o do Senhor. Então nós falamos sobre consumo e armadilha. Então nós caímos em uma armadilha quando consumimos demais, né? Então quando aprendemos a palavra, o mundo nos ensina através do crédito fácil, através das propostas de banco, aquela facilidade de ter. Nós entendemos que a palavra de Deus fala: há tempo para todas as coisas. Então, nesses breves minutos que eu tenho para lhe dizer, eu falo: fuja da armadilha do consumismo. Como, pastor? Ouvindo e praticando o que Jesus ensina. A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito. Então, que possamos orar para que Deus produza em nós esse fruto do Espírito, para que possamos ter temperança, para que possamos ser perseverantes, né? E lembrar do que Hebreus nos fala: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Tenhamos paciência, não sejamos engolidos pela armadilha do consumismo. Podemos sim consumir, ter as coisas, tudo a seu devido tempo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, guarde essa palavra no coração e fuja da armadilha do consumismo, tá? O mundo nos oferece crédito fácil, né? Produtos e propostas imediatistas, mas eu quero dizer para você: fique com as palavras de Jesus, se planeje e você terá sim as coisas, mas no tempo certo. Amém? Que Deus abençoe você, seja próspero em nome de Jesus. Fica com Deus. Muito obrigado, pastor André, pela sua colaboração, meu irmão, meu amigo. Fico assim lisonjeado pela oportunidade de ouvi-lo na nossa Escola da Palavra. Que Deus também abençoe a sua casa, o seu ministério, que você possa continuar sendo bênção na vida de todos aqueles que se aproximam de você. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de tantas participações maravilhosas, nós começamos a ficar com saudade da aula dominical, assim de maneira a querer voltar logo, que essa pandemia acabe logo. E vamos aqui caminhar para o final da nossa aula dominical. Vamos falar agora, nesse último tópico, de fidelidade a Deus em primeiro lugar. Qual é a importância, né? Qual é a necessidade de verdadeiramente sermos fiel a Deus em primeiro lugar? Para finalizar as participações que teremos, nós vamos ter aqui a ajuda, a colaboração do nosso amado pastor Eliel. Pastor Eliel, diga-nos aquilo que o Senhor, nosso Deus, colocou em seu coração para que o Senhor compartilhe com a Escola da Palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Quero agradecer desde já ao irmão Marcelo por me incluir nesse
momento na Escola da Palavra, nessa ideia interessante que ele teve de agregar comentários de outras pessoas na aula, descobriu como é que faz e me parece que vai ficar bem interessante. Eu pedi que eu falasse com os irmãos sobre a fidelidade a Deus em primeiro lugar, que está baseado lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, que diz lá nesse texto sobre nós darmos a Deus o primeiro lugar, as primícias das coisas que Deus tem feito por nós, tem nos confiado. Né? E no versículo 10 ele vai falar em sequência sobre as benesses dessa nossa correspondência com Deus. A princípio que a gente vai falar sobre fidelidade, nós vamos entender o seguinte, que Deus não precisa de nada nosso. Né? Deus não precisa que a gente dizime, Deus não precisa que a gente oferte, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do nosso tempo, Deus não precisa de nada. Ele é Deus, ele é completo em si, mas ele quer. Né? Existe o necessitar e existe o querer. E Deus quer a nossa participação. Deus quer ver se nós conseguimos ser fiéis. Deus quer ver nossa fidelidade a Ele em primeiro lugar. Entendeu? Então, por isso que Ele faz essas colocações para nós, para ver onde é que está o nosso coração, onde é que está o nosso foco, onde é que está o nosso veio de vontade. Né? E Ele vai nos testando dessa forma. Tudo aquilo que Ele tem nos dado, nós reconhecemos que é dele, nós queremos que Ele seja o primeiro em todas as nossas posses, em todos os nossos momentos. Por exemplo, quando a gente vai falar de fidelidade, a gente vai observar muitas pessoas, muitos pastores colocando a situação da situação de ser fiel em dízimos e ofertas. Mas fidelidade não é um dízimo e uma oferta. Entendeu? Fidelidade a Deus em primeiro lugar, você vai ter que entender o que provavelmente já foi falado em todos esses momentos dessa aula, sobre o que é o ser fiel. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para esse momento, para esse detalhe. O ser fiel não é uma coisa entre você e Deus, e não é uma coisa entre Deus e você. É uma coisa entre você e você, é uma coisa entre Deus e Deus. Por isso que Deus diz na sua palavra que Ele zela pela palavra para a cumprir, porque Deus é fiel. Fiel é o quê? É se eu consigo manter aquilo que eu me projetei a fazer. Ou seja, eu casei e eu então tenho todo um dogma, toda uma situação, uma cultura que envolve o casamento. Então eu não vou ser eu responsável de controlar a fidelidade do meu cônjuge, ou o meu cônjuge controlar a minha fidelidade. Não, eu sou responsável por controlar os meus passos para demonstrar a minha fidelidade ao meu cônjuge. A mesma coisa com Deus. Eu sou responsável por demonstrar a minha fidelidade, a minha vocação, o meu querer em relação a Deus. Então, quando eu digo assim, eu sou cristão, todos vão entender, todos os que conhecem, os que não conhecem vão perguntar como é que funciona isso, mas os que conhecem vão entender que eu dizimo, que eu oferto, que eu dedico o meu tempo ao estudo da palavra, que eu louvo, que eu jejuo, que eu oro, que eu faço todo o meu trajar, o meu linguajar. Todos os meus procedimentos são diferenciados. Por quê? Porque eu tenho um propósito, e esse meu propósito é ser fiel ao meu Deus. Então tudo na minha vida vai girar em torno disso. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu sou fiel à minha esposa porque Deus é o meu Deus. Eu sou fiel no meu trabalho porque Deus é o meu Deus. Eu sou exemplo onde eu estou, eu sou exemplo onde entre os meus pares, eu sou exemplo para os meus filhos, eu sou exemplo na minha família. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Ele não precisa do que eu tenho, do que Ele me deu.
mas Ele quer ver em mim se eu sou capaz de ser fiel a Ele também. Por isso que Ele coloca a situação do dízimo, por isso que Ele coloca a situação da oferta, por isso que Ele quer que você jejue, por isso que Ele quer que você ore, por isso que Ele quer que você conheça a palavra dEle, para que Ele te abençoe, para que Ele faça você frutificar, para que Ele faça você prosperar, para que Ele encha os teus celeiros, para que Ele encha o seu lagar, para que você tenha felicidade, tenha condição de ser bênção aonde você chegar. Então seja fiel a Deus e que Deus te abençoe. Meu amado pastor, muito obrigado pela sua colaboração e participação. Foi verdadeiramente um prazer ter todos os convidados aqui participando na nossa aula e com o senhor também não foi diferente. Gostaria de pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que também sobre a casa do Senhor, sobre o seu ministério, repouse uma bênção em especial. Muito obrigado, pastorzão. Que Deus lhe abençoe. Bom, gente, estamos aqui praticamente terminando, né, a nossa lição de hoje. Espero ter ajudado os irmãos a compreenderem qual é a importância da administração financeira para as famílias, qual é a importância, né, de atentar para a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa verdadeiramente continuar falando ao coração dos amados, de maneira que vocês venham entender que importa, em primeiro lugar, ser fiel a Deus em tudo, tomar cuidados com as armadilhas do consumismo, termos verdadeiramente responsabilidades administrativas dentro da nossa casa e compartilharmos das bênçãos que o Senhor nos dará quando assim agirmos no nosso dia a dia. Que Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de agora finalizar fazendo uma breve oração. Bendito Deus, maravilhoso Senhor e Salvador, gostaríamos de te agradecer, ó Pai, pelo esse momento que passamos juntos, aprendendo, meu Deus, da Tua Palavra. Senhor, dai-nos um domingo, uma tarde de domingo, na Tua presença, regozijando, meu Senhor, do Teu favor, Pai querido, e continue nos instruindo a bem da Tua Palavra. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, não se esqueçam, eu postarei a continuidade da instrução dada por Deus através do nosso Bispo Adilson. Eu disponibilizarei o vídeo na íntegra para os amados irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.